Salve atinada e atinada, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e estamos gravando aqui no Alma Studios, onde ideias ganham vida. Uau! O Tino vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas. Se você está assistindo esse vídeo neste momento e não seguiu o nosso canal ainda, se inscreva para que mais pessoas conheçam essa iniciativa, cheguem mais pessoas e sim, a gente bata a nossa meta de 1 milhão até o final do ano. É possível? Não, é uma meta. Essa meta aí não é muito real. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez. E aí quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar lá. Que loucura, é muito louco aqui. Aqui na tela tá aparecendo um QR Code que vai pro nosso Instagram. E lá, Flavinha, o que as pessoas que estão nos assistindo vão encontrar nesse QR Code? Vão encontrar tudo que elas querem encontrar. Tudo. Muitos cores legais de todos os episódios que a gente já gravou até agora, que são mais de 100. Também na bio, vocês vão encontrar um Linktree que tem 1000 links para todos os lugares que vocês quiserem chegar também, para todas as plataformas onde vocês vão encontrar o nosso podcast, para os apoiadores e para o Apoia-se, que é uma ferramenta, né, onde vocês podem contribuir a partir de R$15 e nos ajudar a fomentar esta iniciativa tão linda, né, tão criativa e tão fértil. Que é a nossa comunidade dos atinados, não é mesmo? Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, Differ Coffee, Laborama Cultura Organizacional e Livraria Vanguarda. Usando o cupom TINO em compras no site da Livraria Vanguarda, você vai ganhar 10% de desconto e parte desse valor é revertido para a gente. Também agradecer aos nossos patrocinadores, em comum Cuidadores de Marca e ao Parque Una. Imaginem vocês trabalhando em frente a um lago, onde as pessoas caminham, se exercitam, curtindo o dia. Você já consegue visualizar esse lugar, né? Um lugar onde as pessoas se sentem bem, ele é aberto, convida e inspira. O Parque Una é uma extensão do escritório. Você pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça ao ar livre e interagir com milhares, não é centenas, são milhares de outros negócios que já estão por lá. E se quiser morar, pode morar no Parque Una, Sharon? Pode morar, muito bom, inclusive. É muito bom, inclusive. Indico. Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Muito obrigado ao pessoal do Parque Una e também da Idealiza. Hoje o nosso assunto é muito legal e a gente conseguiu trazer essa dupla maravilhosa demais. A gente já está com essa pauta há um tempo e conseguimos uma agenda, depois de muitos contatos e uma agenda turbulenta, não é mesmo? Não, brincadeira, foi bem tranquilo, mas produção de conteúdo é o nosso tema do episódio hoje. O que torna alguém relevante, toda pessoa vira mídia, como se constrói confiança online, o que uma marca espera de um influenciador, de um produtor de conteúdo, qual é o preço de estar sempre visível, enfim, algumas perguntas aí que a gente vai conversar, né? E vou apresentar as nossas convidadas. Primeiro, Sharon Pucinelli. É influenciadora, criadora de conteúdo, gerente de projetos de tecnologia e fundadora do Sem Vergonha Lab, hub de cursos voltado à criação de conteúdo mobile. Antes do digital, atuou por 15 anos como fotógrafa e filmmaker, experiência que moldou seu olhar para a narrativa visual. Depois de conciliar carreira corporativa e internet como blogueira CLT, passou a se dedicar integralmente aos seus canais, com foco em lifestyle, desenvolvimento pessoal feminino, moda, garimpo, viagens e experiências. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E espero que eu possa contribuir com essa pessoa maravilhosa que eu acompanho desde sempre também. Acho que anos acompanhando a Thaís. Eu sempre fui uma criadora de conteúdo, mas como fotógrafa e como filmmaker. E aí agora, nos últimos anos, né, durante e pós-pandemia, comecei a me integrar mais nesse mundo. Isso é a tua frase. As pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca esquecerão como você faz elas se sentirem. @ não sou Sharon. Não sou Sharon. Toma. É Sharon, não sou Sharon. Não sou Sharon, porque eu sou Sharon. Sharon. Nossa segunda convidada, Thaís Barreto. É jornalista de moda, criadora de conteúdo e consultora de comunicação. Formada em jornalismo pela UCPEL, com especializações em moda, comunicação e estilo pelo Senac e negócios de moda pela FAP. Atua há 10 anos traduzindo tendências, comportamento, consumo e mercado para aproximar a moda do público. Reúne experiências em comunicação, styling, produção de moda, docência e projetos com marcas nacionais.
bem-vinda. Muito obrigada. Também tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que o nosso papo vai render muito hoje. Com certeza. Tua frase. Minha frase me marcou assim muito no último mês, eu só penso nela. O medo e a coragem exigem que a gente acredite em algo que não pode ver. Então, faça a sua escolha. E ela fez a escolha dela com o teu arroba? Thaís Barreto. Toma. Sem H. Sem H. Comigo, Flavinha X Barros. Todo ser humano nasceu para inspirar. @Flávia X Barros. Histórias, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. @Alma Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Sejam bem-vindas. A gente sabe que tem dias de luta e dias de glória na produção de conteúdo. Tem dias que tu não quer nem aparecer, não é mesmo? Mas me contem um pouquinho, da onde veio esses inserts, assim, esses inserts não, mas esse desejo de, cara, isso aqui é um negócio, eu gostei disso aqui. Esse desejo de produzir também. Thaís produz há mais tempo que a Sharon? Acredito que sim. Um pouco, Né? um pouco mais, é meio próximo, sim, né? acho que no Instagram, sim, né? Porque a minha criação, ela começou há muitos anos atrás, quando a Antônia nasceu, no Facebook. Que muita gente queria acompanhar as fotos dela, porque eu sempre produzia muito as fotos, e aí acabava que tem seguidoras minhas hoje que são do tempo do Facebook. Mas eu não criava com consistência, era uma criação mais, né, de rotina, assim, e de compartilhar fotos, era outro formato. E aí elas vieram junto comigo, mas no Instagram mesmo foi final de 2019, assim, que eu comecei. Era mais documentar exato. do que produzir, E aí foi né? se criando uma comunidade, mas muito querendo acompanhar esse novo momento, assim. E por eu ser fotógrafa também, na época, tinha pessoas que acompanhavam o meu trabalho, então isso se conversava. Então, de certa forma, era uma criação de conteúdo, mas acredito que no formato, né, num formato mais profissional, faz bem menos tempo que a Thaís, eu acho, porque eu lembro de te acompanhar antes. Sim, assim, é uma coisa complicada. Também tem dificuldade de saber quando isso começou. Porque eu fui uma das primeiras usuárias do Blogspot, entendeu? Eu já, há muito tempo. Então, pra mim, criar conteúdo sempre fez parte da minha vida. Porque eu peguei bem aquela parte que as pessoas, as crianças, os adolescentes tiveram acesso à internet. Então, aquilo começou a fazer parte da minha vida. Eu documentava a minha vida. Claro, uma coisa adolescente, nada a ver com criar conteúdo. Mas eu quero dizer que isso sempre fez parte da minha rotina. Pra mim, sempre foi normal fazer isso. Sim, não tinha um título e não era considerado uma profissão, né? Muito longe. Uma atividade com fins. Exato. Né? Seja quais fins fossem. Exatamente. Mas já era natural. E aí eu comecei, assim, pensando já, trazendo pro agora, a criar conteúdo na internet, primeiro em blog, ainda em blog, formato site, assim, né? No final da faculdade, porque eu gostaria de falar sobre moda e eu tava em Pelotas e eu não tinha pessoas para conversar comigo sobre moda e falar sobre coisas, desfiles internacionais, estilistas, era um assunto que ninguém se interessava. Eu falei, nossa, como eu sempre documentei minha vida, então vou criar de novo esse link de conexão. E em seguida, assim, menos de um ano depois, já os blogs, coitadinhos, já não tinha mais suco pra tirar, né? A vida começou a virar muito Instagram. E aí eu migrei pro Instagram, já criando conteúdo, mas sem nenhuma pretensão. Tanto que não existia foto minha, não existia nada, entendeu? Então, digamos assim, que profissionalmente, há 10 anos. Mas antes eu já estava ali, igual, consistentemente. Mas eu, Thaís, não existia como persona ali, né? Mas sabe que é uma coisa interessante, porque outro dia eu voltei nas minhas primeiras postagens do Instagram, né? Também tem... Bom, a Marina tava na barriga, a Marina vai fazer 14, eu faço 14 anos. Do Instagram. E assim, claro, não tinha carrossel, não tinha stories. Então, o que a gente postava no feed não tinha legenda e era uma foto de um café. Exato. Quer dizer, uma coisa que hoje não entra pra feed. Com uns filtros, com umas bordas, uns filtros, uma coisa esfumaçada. Então, também não é nenhuma questão de eu não usava o Instagram. O Instagram não era usável ainda, né? Pra muita coisa. A linguagem mudou ao longo do processo, né? Eu só olhava e mas por que eu botei 3 fotos seguidas? Eu pensei, claro, porque não tinha carrossel, não tinha stories. Então, eu queria botar 3 fotos. Quadrado. Era 1, 2, 3. Foto 1, foto 2, foto 3. Inclusive, as legendas eram assim. Não é à toa que a Pugliese, que é uma das primeiras, né, influenciadoras, se não a primeira do Brasil, ela chegava a postar 25 fotos por dia. Claro. Porque era muito
Porque existia Fácil, necessidade né, dos também. stories, né? Já existia uma vontade latente de Bom, mostrar. 10 anos produzindo conteúdo, mas quando veio essa virada de chave de, pô, isso aqui, pode ser que eu ganhe dinheirinho com isso aqui. Aí agora é profissional. Eu uma trabalhava empresa como uma agora. jornalista tradicional, digamos assim, e as marcas da cidade começaram a entrar em contato comigo para produzir conteúdo, realmente. Foi uma época que Pelotas tinha muita coisa de comunicação, né? Então a gente tinha revista Babado, tinha sites, portais, então muitos eventos aconteciam o tempo inteiro. Então acho que tinha esse mercado na cidade que gostaria de ter conteúdos extra, né? Que se comunicava muito com o seu público. E aí eu conciliava com a minha vida CLT também naquela época. E aí eu fui começando a perceber que... gente, é uma coisa assim... O pessoal da comunicação tem isso, mas o pessoal da moda tem isso vezes 3. Que era o que fazia o meu coração bater, entendeu? Aquela paixão, o brilho no olho, a vontade de fazer, etc. E também essa liberdade criativa que a gente acaba tendo dentro do nosso próprio veículo, né? Que a gente não coloca em prática, estando numa empresa em geral, né? No trabalho que eu tinha, por exemplo, não. Sim. E pra ti, Sharon, quando foi essa... Então, é isso. Eu sempre fui criadora de conteúdo, mas não tinha uma narrativa construída, não sabia muito bem onde que eu queria chegar, o que que eu queria comunicar. Eu sei que eu gostava de fotografar e de mostrar os meus registros, e a Antônia, e, né, eu acredito que quando eu comecei a criar conteúdo, que foi um pouco antes da pandemia estourar, que foi quando muitos criadores surgiram também, porque as pessoas ficaram em casa, e acho que surgiu essa necessidade de, né, fazer alguma coisa, tô em casa, o pessoal começou a criar vários tipos de conteúdo diferentes, e eu gostava muito de mostrar meus looks, gostava muito de... Eu não falava muito com a câmera, porque eu sou uma pessoa um pouco introvertida, e aí eu tinha muita vergonha de falar com a câmera. Então, eu tentava trazer de outras formas o meu conteúdo, mais escrito, fotos, né? Aí, daqui a pouco, começou os Reels a surgirem, e aí eu tive que, pelo menos, me mexer na frente da câmera. No início eu não falava, hoje em dia o meu conteúdo é 90% falado, né? Mudou muita coisa desde então. Mas onde eu vi que é uma coisa que também fazia o meu coração bater mais forte, foi ali por 2020 que eu comecei a gostar de fazer, e do retorno que aquilo estava dando. Era devagar, né? Eu, enfim, estava já fazendo uma migração de carreira para tecnologia um pouco antes, então foi tudo muito misturado, assim. Mas foi algo que eu percebi que, nossa, tem algo aqui que eu gosto de fazer. E eu tava saindo da fotografia profissional e indo para a parte de tecnologia, mas sempre fui muito ligada nessa parte de câmera, de captação. Então, comecei a ver esses vídeos mais criativos, com transições, com coisas mais diferentes, que era algo que fez o coração bater, assim. Monetizar foi um pouquinho mais pra frente, né? A gente primeiro começa a sentir o que a gente tá fazendo, com quem a gente tá falando, e aí é uma jornada, assim. E teve um momento que eu comecei do zero o meu Instagram, porque o meu Instagram era muito antigo, eu tinha ele desde antes da Antônia, então a Antônia tem 12 anos e também devia ter já, quando eu saí dele, uns 10 anos. E aí eu migrei para uma conta completamente nova e comecei tudo do zero, que é a conta que eu tenho hoje. Porque realmente era muita gente, pai de amiga, uma galera, sabe, mãe, pai de amiga, flopando engajamento total. Eram contas inativas, aí tu ia olhar os seguidores ali, cara, não tá legal. Quando eu migrei foi que eu dei um pulo, assim, aí eu consegui começar a ter mais consistência e me dedicar mais, pensando, não, agora eu vou. E aí foi no meu casamento que o negócio deslanchou, assim. Que legal. Os vídeos do casamento, os vlogs do casamento, as pessoas que já me acompanhavam, sim, foram uma base, mas chegou muito em pessoas novas, assim, muito mesmo. E teve roteiro do casamento, quando... Não teve bem um roteiro, mas teve um documento que eu criei, e aí já chega a minha veia de gerente de projetos, que tudo vira um documento, mas um documento para uma pessoa que fez a captação mobile, e aí ele captou tudo que eu pedi, e aí tudo que eu pedi virou um tipo de vídeo. Então já tinha mais ou menos, preciso que tu faça isso, isso, isso. E aí eu tinha material para construir esses vídeos depois, tanto pro vlog quanto outros vídeos, né, das madrinhas, de tudo. E é só um pause aqui, me intrometendo, mas acho importante tu comentar
por que deslanchou tanto, né? Esse diferencial que teu casamento não foi convencional. Sim. E aí, claro, tinha toda a expertise, o olhar, né, que tu tem de produzir as imagens e tal, mas eu acho que foi Sim. muito legal, porque Foi. é interessante, né? O casamento ele foi um pouco diferente. Acho que agora tem mais casamentos assim, tipo, rolando os casamentos, porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso, né? Cada ano que passa a gente tem mais acesso à tecnologia, ferramentas novas, enfim. E na época a gente já tinha, claro, o Pinterest, mas em Pelotas ainda não tinha muito casamento com as pessoas usando preto, e aí eu pedi pra todo mundo ir de preto, as minhas madrinhas e padrinhos, e o meu marido, né, usou roupa total preta, assim, a gente não teve flores, a gente só teve plantas, então foi tudo uma coisa, a decoração, assim, foi muito a nossa sala de casa, levei pra lá, então tudo isso gerou conteúdos muito legais, né, de inspiração para outras noivas, e essas noivas acabaram casando e seguiram comigo, e hoje elas fazem parte da minha comunidade, porque elas cresceram junto comigo, né, ao mesmo tempo que elas estavam casando, eu também casei, e ao mesmo tempo que elas estavam montando casa, eu também montei casa. E tudo isso foi se conversando para que a minha fosse a base da minha comunidade hoje em dia. Ah, que legal! Olha que tudo! E pra ti, assim, dentro da tua comunidade, né? Essa produção de conteúdo, assim, o que as pessoas se conectam mais dentro da tua percepção? E onde foi uma virada de chave? Bom, a gente percebeu um pouquinho ali que foi uma virada de chave com o casamento. Mas pra ti, onde foi essa virada de chave? Acho que eu tive um momento, assim, que na minha opinião foi muito decisivo, que é quando eu já tava desistindo, né? Quando a gente fala, agora não mais. Que eu fui contratada pela Dani Nossi, que é a esposa do Paulo Cuenca, são do pessoal do marketing, né? E foi em 2020. E aí foi muito interessante que a gente acabou tendo uma sinergia de trabalho, e ela como uma pessoa que tem muito alcance, assim, no Brasil. Na época ela tinha uma marca de moda, o Paulo tava bombando muito, trazendo vários conceitos novos para dentro do marketing digital, etc. Tinha muita gente da moda que acompanhava a Dani, e as pessoas se interessaram pela persona que eu também virei dentro da marca, porque eu virei uma embaixadora, digamos assim. Digamos que um diferencial que eles exploravam bastante é a questão do meu tamanho. Eu vestia G. E geralmente, vestia e visto, né, G? E geralmente as marcas de moda sempre trabalham com pessoas P ou PP. Então, a gente acabava criando muito conteúdo juntas, ela começou a gostar do jeito que eu falava, de coisas diferentes que eu trazia de pauta, que eram além da moda. Então, ela começou a falar muito em mim. E aí foi isso, foi, digamos assim, uma vitrine, foi o que mudou o jogo. Ela me apresentou para outras pessoas na pandemia, onde eu estava ganhando literalmente R$0, entendeu? O total de zero. O total de R$0, porque tava tudo fechado, nada tava acontecendo, eu não via muita perspectiva, né? Eu tinha fechado a minha empresa, largado a sociedade, porque aí, nesse tempo, criando conteúdo, eu saí do CLT, já aconteceu muita coisa, né? E aí, foi isso, assim. E aí, claro, quando a gente é mais conhecido, as oportunidades surgem, né, Sharon? E como é que ela chegou em ti, ou tu chegou nela? Então, eu já perguntei sobre isso e eu quase deixei o direct dela passar, tá? Porque foi para solicitações e eu vi muitos dias depois. Muitos dias depois. Mas ela disse que foi apresentado o meu nome numa agência que ela estava em São Paulo, que estava mapeando criadores de conteúdo. E ela gostou, assim, deu uma acompanhada no meu conteúdo e achou que tinha a ver com a proposta da marca, né? Se identificou também como pessoa. E aí foi isso, eu acho, tá? Porque eu pensei muito sobre isso na época, porque eu não acreditava, achava tudo muito estranho, assim. Eu acredito que, na época eu ainda tinha o blog, por mais que ele estivesse desativado no sentido de escrita, ele existia, ele ficou muito tempo existindo na internet. Eu acredito que indexou na pesquisa da agência, sabe? Quando estavam fazendo o mapeamento Brasil, indexou mais fácil, porque o blog, o Instagram, naquela época, hoje tá um pouco diferente essa questão. Mas o Instagram não existia, digamos assim. Então, não teria sido, entre aspas, descoberta, porque ninguém em São Paulo me conhecia, nem em Porto Alegre. Mas é que eu sabia o que pode ter acontecido, porque em agência de publicidade a gente faz muito isso, né? Eu fazia, porque faz muito tempo. Fazia, eu já não fazia, mais. fazia. Não sei se ainda se faz. Não sei se eles ainda fazem. Quando tu precisa de uma coisa nacional, tu entra em contato com agências dos lugares, para que elas te deem as dicas. Mas eu era entendeu? desconhecida, acredita em mim. Mas aqui, pega uma pessoa, eu quero o pessoal no Rio Grande do Sul, entendeu? Aí pode ser que alguém tenha mandado pra essa agência dela pode lá, ter sido né? uma indicação do Rio Grande do Sul mesmo, Legal. pra lá, entende? Pode, aí nesse Porque caso eu não fiquei sabendo. quando eu precisava, preciso de uma coisa no Rio Grande do Norte, vai pra uma agência
e pergunta, preciso de dicas de rádio no Rio Grande do Norte. São lembro, essas. Eu tava na Megusta e ligaram de uma agência de Santa Maria. A gente tá fazendo uma produção aí, preciso de indicação. Se pior que faz é verdade. isso, porque também tu não pode tem ter como sim. conhecer o outro mercado. E eu acho que hoje talvez o chat te ajude. Não, mas aí Mas agora... na época não tinha, então tu realmente contava Foi. com outras pessoas. Que legal. Pode ter sido alguma né? coisa. Uma virada. Anjo, eu nem sou um vivo esse, mas agradeço. Obrigado, Anjo. Obrigado, Agora Anjo. chegou o agradecimento. A gente sabe que produzir conteúdo, né? A gente vai para uma comunidade. Mas antes de falar de comunidade, como é a rotina de produção hoje de vocês, né? Porque a gente sabe que somos pessoas reais e que tem filhos e que tem rotina e que tem um monte de coisa. E às vezes, muitas pessoas não se colocam como prioridade nessa questão de constância, que a gente escuta bastante na produção de conteúdo. Como que é a rotina de vocês? Quantos posts, a gente conversando ontem, né? Quantos posts é necessário para criar uma constância? Como que vocês conseguiram trazer para a realidade de vocês esse eu acho ponto que da até produção, né? Eu acho que até essa curadoria de assuntos, assim, né? Porque nós linhas somos múltiplos. O que de vocês sentem que faz parte dessa pessoa que é exposta, assim, né? E como... O olhar da que eu tinha acabado de falar. Palitinho. Vou deixar um palitinho pra vocês. Então, eu tô num ponto de virada, assim, profissional na parte de criação de conteúdo, porque eu resolvi me demitir da agência que eu trabalhava. Então, antes era uma dinâmica completamente diferente. Eu conseguia, né, equilibrar vários pratinhos. Acabava ou gravando de manhã muito cedo, ou meio-dia, ou fim de semana. E agora eu vou conseguir fazer uma agenda diferente de gravações. Mas eu acredito que teve uma virada no meu conteúdo e no tamanho do meu perfil, né, no início desse ano, que foi no recesso da agência do ano passado. Eu peguei uns dias e eu resolvi refazer minha estratégia. Eu também estava quase desistindo, eu estava pensando assim, não dá mais para investir tanto tempo, né? E aí eu resolvi parar e analisar tudo que dava para analisar e entender quais seriam os meus próximos passos. E aí eu decidi que eu queria fazer menos e com mais qualidade do que fazer mais, que é o que eu estava fazendo. Estava postando muito, mas eu não estava gostando do conteúdo que eu estava entregando, porque eu estava achando que eu não estava entregando o que eu podia de qualidade, de captação e também de narrativa, e enfim. Então, eu acredito que esse ponto, para mim, foi um dos mais importantes, que foi esse entendimento de que também o que a minha comunidade precisava e esperava do meu conteúdo. E eles tiveram uma resposta muito boa, tanto que meu Instagram cresceu mais de 100 mil seguidores nessa virada desse início de semestre para cá, por causa desses ajustes que eu acabei fazendo e entendendo que eles funcionaram, conseguir ir replicando aquilo ali é muito importante também, né? Replicar o que está funcionando. Os quadros fixos foram algo que fizeram muita diferença. Eu acho que a Thaís corrobora com essa ideia, porque eu acompanho também o trabalho dela, que ela tem também os quadros dela. Eu acho que os quadros, eles te trazem um início, meio e fim na história que tu tá contando, e a pessoa, ela entra no teu perfil querendo mais. E aí ela se torna a tua comunidade. Então, eu tenho vários quadros, né? Teve vários quadros que, enfim, viralizaram muito, e isso nos dá muita visibilidade, que são o Manual da Songamonga, Desafio de 6 meses sem gastar com coisas desnecessárias, que é mais direcionado a finanças femininas, assim. E eu acho que eles e outros quadros também que eu fui criando ao longo do tempo, tô sempre fazendo novos testes, eles foram cruciais para que o meu conteúdo ele tenha menos dessa quantidade, mais dessa qualidade, que eu consiga entregar o que eu queria entregar e conseguir também colocar as marcas dentro desses quadros, para que não seja aquela coisa muito comercial. Então, eu ter esse meu orgânico muito forte como base, que é o meu principal objetivo na criação de conteúdo, principalmente agora, né, que eu vou conseguir me dedicar mais. E no TikTok já é um pouquinho diferente. Eu também fui pro TikTok no último ano, não era muito constante por lá. No TikTok, ele já precisa de uma constância diferente. Eu já imagino que tenha que ser todos os dias no TikTok. É volume. Pelo menos 1 por dia. Uhum. E no Instagram eu entrego ali 2 por semana. Vídeos? Isso. Ou postagens? Não, Reels. 2 Reels. Eu não sou muito do carrossel, às vezes eu posto, mas não é muito carro-chefe, assim, pra mim. Eu foco mais no Reels, porque ele tem um tempo de captação, um tempo de edição maior. E aí, claro,
alimento os meus stories ali pra manter o pessoal engajado, mas a minha média é 2 quando está muito, sabe? Tô muito inspirada, 3, mas é... E aí nos quadros, antes de falar com a Thaís, assim, tu faz um esquenta, vai lançar um quadro novo, ou começou um quadro, tu faz muitos stories até chegar no quadro, faz Não. esse esquenta, ou só lança o quadro Faço um esquenta muito... Eu não sou muito de criar muitos stories, eu sou mais objetiva, assim. Não sou muito de ficar falando, quero aumentar isso nos stories, porque é um dos gargalos do meu conteúdo hoje em dia. Mas eu dou um spoiler, mas eu largo a bomba, assim. Eu gosto de largar a bomba, porque daí é um susto, sabe? E aí Sim, dá mais impacto. elas engajam ainda mais. Ah, legal. E esses quadros eu tenho uma grade fixa de conteúdos, e aí eu tenho, né, lá qual o mínimo daquele quadro que eu quero postar por mês. Mas às vezes eu tô pensando em alguma coisa, eu vou ali no bloco de notas, isso aqui é a ideia de um bom quadro, e aí às vezes eu vou colocando pra ver a resposta que eu vou ter. Aí eu, às vezes, não tenho a resposta que eu gostaria, eu deixo ele mais parado, vou nos que eu sei que são mais certos, que vão ter uma entrega melhor, enfim, e vão também suprir, né, o que a comunidade precisa e busca naquele momento. Que sucesso! Me conta, Thaís, como funciona pra ti? Nossa, gente, que difícil responder isso, sinceramente, assim. Porque eu já passei por tantos momentos, entendeu? Tantos momentos que a internet também era diferente. Não, há 10 anos não, há 2 anos. Entendeu? 6 meses. Ai, que saudosa, a internet. Não. Há 2 anos, né? E... Sim, saindo de uma pandemia. Total, e eu era uma pessoa diferente, então isso também reflete muito no nosso conteúdo, o nosso momento de vida, a nossa maturidade, N coisas, né? Então, assim, mas pensando em contribuir com quem tá nos escutando, eu acho muito importante falar em quem eu era antes, que eu fiquei uma pessoa obstinada, depois do 2020, né, quando se abriram essas portas e tal, foi quando eu acreditei em mim, o que eu acho errado hoje em dia, mas eu precisei que outros acreditassem em mim pra depois eu acreditar, entendeu? Mas, enfim, foi o que aconteceu. Mas é parte do processo. Hoje tu consegue já te autovalidar, né? Sozinho. A gente trabalha, faz terapia há muitos anos. Bem trabalhadinha. Trabalha essas coisas. Mas eu fui muito obstinada. Eu sempre pensei, nossa, eu vou ter uma constância profissional. Então, pensa comigo que eu fiquei, olha, uns 5 anos, mais ou menos, 4 anos, 5, dentro de casa, todos os dias, e eu nunca deixei de trabalhar, entendeu? A não ser em momentos, eu adoeci, obviamente, eu não tava ali, embora eu tenha feito várias coisas com febre, com 1000 coisas, mas assim, algo maior aconteceu, ok, eu não tô trabalhando. Fora isso, eu trabalhava o tempo inteiro, da manhã à noite, porque eu achava que era assim. Não sei explicar, na minha cabeça era, porque realmente se a gente começa a se comparar e começa a ver o mercado, se tu tem outro tem 10, tu tem 10, outro tem 100, outro tem 100, outro tem 1000, é 10 mil, é 1 milhão, é 2 milhões, é 10 milhões. Então nunca vai ter um teto. Então não importa o quanto tu trabalhe, sempre vai ter alguém trabalhando mais e tu acha que a pessoa tem mais porque trabalha mais. Então eu fui administrando isso quando eu cheguei num esgotamento, sabe? Porque a gente que produz conteúdo, eu também acabo entregando menos no feed, agora eu vou falar também sobre essa parte, mas os stories, eles são diários, e é de domingo a domingo, feriados, Natal, Ano Novo, férias, entende? Então chega num momento que já não, que eu sempre assim, cuidei muito, uma coisa que eu acho que é extremamente relevante. Em que momento tu perde a noção de quem tu é e tá performando pra agradar os outros? O que tu estás fazendo porque tu gostaria de fazer, sabe? O drink que tu pediu é o que tu tomaria ou porque combina com o cenário? Sabe? Coisas assim, das mais banais às mais profundas, né? Então, eu sempre fui muito porque as mais pirada. banais, elas refletem o teu profundo. Verdade. O pedido do drink pode ser uma perda de identidade. Exatamente. Né? Se tu não observa o detalhe do que tu tá botando, da cor do teu esmalte, né? Exatamente. E assim, eu não crio conteúdo de lifestyle, né? Mas ainda assim, ele tá intrínseco no início por uma necessidade de mercado, né? Vindo um tempo da comunicação onde nem pegava bem, né? A gente aparecer muito. Não era uma coisa muito cogitável. Então, mas assim, a internet começou a pessoalizar tudo, né? Então, é muito na base do que tu fala, do que tu acha, do que não sei o que é uma responsabilidade também, tá tudo sendo sempre, tá sempre
em mudança, digamos assim. Então, nunca foi o meu conteúdo principal, o lifestyle, mas ele entrava, vocês entendem? Então, isso vai te tomando um tempo mental de 100%, sabe? Durante os anos, chega uma hora que, né? Foi o que aconteceu comigo. Chegou uma hora que eu não tinha mais nada pra entregar. Foi isso que aconteceu. Eu não sentia, sabe? Que eu tinha algo, assim, pra entregar. E aí, eu passei por vários tormentos e tal, digamos assim. Que produção é essa? Nos últimos anos, porque aí depois, quanto mais o teu trabalho cresce, de uma certa forma, maior a tua responsabilidade vai ficando, porque tu começa a pensar em faturamento, tu começa a ter pessoas que trabalham pra ti, tu começa a ter uma série de chatices de impostos, de não sei o que. São muitas coisinhas que a gente que entrou por amor, que é a galera da comunicação que chegou ali, tá, mas assim, como eu vou calcular estrategicamente o valor desse trabalho, se a minha nota é tantos por cento, e se passar de não sei quantos, e se não sei o quê, vai ficando chato. Também vai ficando chato, né? E até que tu tenha muita grana pra bancar tudo isso terceirizado, tu vai fazer tudo sozinha, né? Vai ser a empresária, né? Exatamente. Tu vai ter o teu próprio assim negócio. Como os pequenos negócios são. É muito parecido, assim. Então, eu acho que... Ou até... Eu acho que não só até tu ter muito dinheiro, mas até tu ter consciência de que se tu delegar isso, tu pode escalar de uma forma que tu sozinha não vai conseguir. Com certeza. Né? Até tu entender que é um investimento tu passar isso para outra pessoa e não um custo, né? Quando a gente, um amigo uma vez disse assim, isso aí é a dor do crescimento, né? Crescer dói, né? Quando eu deixei de ser... E a vida tem um lado chato, né? Ela sempre vai ter. Quando eu deixei de ser MEI, passei a ser microempresa. Tipo, caraca. Que dor. Dói. Dói bastante. Dói muito. Mas, às vezes, o lugar que a gente se coloca... a gente não quer estar ali, a gente é colocado, mas a gente precisa ter essa virada de chave e essa percepção de que quanto custa a minha hora versus de um assistente, por exemplo. Sim. E não é, tipo, menosprezar o valor do assistente. Não, o assistente é muito importante. Só que quando uma marca te contrata, ela quer a figura Thaís, a figura Sharon. E não necessariamente o assistente. Algumas coisas, tu não necessariamente precisa estar operando, né? Então, tu vai lá... o fulano vai fazer o teu agendamento, o ciclano vai emitir tua nota e tudo mais, né? Teu assistente vai fazer isso enquanto tu vai te dedicar para a parte do roteiro, para a parte criativa, que é o que a marca realmente precisa. Mas eu posso só que trazer até chegar nesse momento... Adoramos treta. Tem muitas tretas aí. Várias, tá? Uma que... Ainda hoje eu acho um pouco insustentável financeiramente a contratação de profissionais, tá? Porque se tu vai... eu vou fazer o roteiro e vou gravar. Beleza, mas a questão de ter local, de tu contratar um filmmaker, depois tu contrata um editor, aí tem o cara do comercial que fechou o trabalho, que também tá, né? Tem o governo que tá recebendo. Quando tu vê, chega um valor... que, assim, o mercado hoje não tem uma base, né? Acredito que a Sharon concorde comigo. Porque a gente trabalha por R$1, tem gente que trabalha por milhões. Então, não dá pra querer balizar isso, tá? Mas, em geral, na realidade de mercado, eu já fiz essa pesquisa com várias amigas minhas em vários estados do Brasil. Não se paga pra tantos profissionais pra te fazer. Então, o que acontece? Tu acaba aprendendo a fazer muita coisa sozinha. Mas, além disso, quando a gente supera a questão financeira, porque às vezes a gente supera a questão financeira, né? Às vezes fecha um trabalho maior, fechou alguma coisa de 3, de 6 meses, de 1 ano, ok. Quem eu vou contratar? Onde tu encontra, existem profissionais ótimos? É óbvio que existem. Jamais a pretensão de dizer, ninguém vai produzir o conteúdo pra mim. Não é isso. A questão é, o nosso conteúdo, ele acaba tendo que ter a nossa cara. E se eu não tenho uma pessoa que trabalha comigo o suficiente pra entender qual é a minha cara, é como se tu tivesse uma empresa, uma loja, uma agência de publicidade e toda semana trocasse o atendimento e o cara do design. Como é que tu vai dar aquela, sabe? Perfeito. Então... Tem esses dois grandes desafios. E eu acho que aí tu entra num ponto que é mais estressante eu dizer pra pessoa o que ela tem que fazer, ou é mais estressante eu fazer? É mais estressante eu tentar moldar essa pessoa. Exato. E aí tu segue fazendo. Eu, por exemplo, eu tenho YouTube. YouTube, dependendo do conteúdo, vai fácil 30 minutos, porque eu sou das que grava pouco, tá? Tem gente que faz bem mais de 1 hora. Mas 30 minutos de um vídeo bruto.
Uma que o valor de mercado para edição de YouTube com inserts, que é o meu conteúdo, que é moda, então vai muito vídeo, vai muita foto, nananana, já é um valor, assim, muito relevante. Só que pra pessoa poder executar isso, eu preciso ter mandado um roteiro detalhado. Aí, nesse meio tempo, eu já gravei o negócio, eu já passei horas botando minuto tal, não sei o que, corta. Sim, tu já separou todas as imagens, Separei aí todas tu faz que mais 20 Né? minutos tá pronto. Não, aí não, né? Mas umas 4, 5 horas estamos aí, né? Mas assim, acaba também exigindo, demandando. Então, é muito delicado, assim, na minha opinião. Não sei o que a Sharon acha, mas tem a questão financeira, ok. Quando tu finalmente supera que não é muito fácil e não acontece sempre, tem a questão do... né? E o próprio financeiro, eu concordo, tá? Com os profissionais. Porque eu sempre faço qual o raciocínio? Bom, se eu for filmmaker, quanto mais ou menos eu tenho que ganhar no mês pra pagar as minhas contas? Que eu acho que é o justo com qualquer área. Sim. É óbvio. Só que a questão é que a publicidade, geralmente... né, pelo menos no patamar, digamos assim, que a gente tá, né, seria, sei lá, que fechar uma publi de uns 8 mil ali. Cada vez menos marcas pagam um valor desses, gente, por vídeo, porque é justamente isso, são vários vídeos por semana de milhares de pessoas. Não é mais o tempo que tinha 5 ou 6. Só que em Pelotas mesmo, acho que teve um evento o ano passado. É do Pelotas em Dobro, dos Isso, influenciadores, foi da esse Manu, ano. Foi esse ano. Foi. Que não, eu lembro que as pessoas falaram, eu tava viajando, eu não fui por isso, eu tava em Minas, a trabalho. E alguém falou, tinha 50, tinha 60 pessoas lá, uma coisa assim. Sim, muita gente. Né? E vocês imaginem, a gente tá falando de uma cidade, multiplica isso a nível Brasil, e as empresas, claro, elas vão querer otimizar o seu orçamento sempre, por N motivos. Então, aí resumindo a treta toda, pra finalizar minha fala, hoje em dia, pra mim, a coisa mais importante é tu conseguir ter a relevância. A partir da relevância é que tu vai superar a maior parte desses desafios. Perfeito. Não, concordo totalmente. E uma das coisas que a gente conversa, né, a Thaís já produziu coisa conosco, a Sharon também, é a gente ter o entender, assim, fechei uma publi grande, que eu preciso ter uma entrega mais qualificada, vou fazer num estúdio. Sim. Senão eu tenho que produzir, porque o produtor de conteúdo, ele produz sozinho, né? Porque ele pega o celular, eu já vi a Thaís gravando, eu já vi a Sharon gravando também aqui, quando a gente gravou. E, cara, vou gravar aqui rapidinho. Eu fiquei assim, ó. Cara, não consigo gravar na velocidade que elas gravam. E aí já se olhou, já aprovou, já tá bom, já tá... Eu não, eu vejo na luz, eu vejo... Não, como é que tá a câmera? Não, esse enquadramento não tá... Então, eu tenho um pouco mais... E nem tudo precisa desse detalhamento. Que esse preciosismo. Cara, tá pronto. É o olhar profissional, Total. Né? E a prática que vocês trazem. Cara, isso me dá uma dorzinha no coração. Não sei se acharam de uma certa forma também, porque ela tem toda essa expertise, né, da imagem, da foto e tal. A gente sabe, eu mesmo várias vezes eu posso entregar uma coisa melhor, mas muitas vezes melhor, esteticamente mais bem pensada, conceitual, entendeu? Olha, adoro fazer umas montagens lá e pegar um fundo, não sei o que. A questão é, as redes sociais estão cada vez menos assim, dando menos espaço. As pessoas, elas fogem de tudo que tem a cara de publicidade. E uma imagem bem tratada, uma luz, uma série, né, de elementos assim profissionais, elas têm uma cara de publicidade, né? Fuja. E afastam as pessoas. Então, e a inteligência artificial só piora isso, né? Exatamente. Porque quanto mais lindo mais falso parece que é também. Exatamente, eu não tinha tido esse insight trazendo pro meu trabalho, mas o que tu acha, Sharon? Tu não gostaria, às vezes, de trazer um preciosismo, um conceito, aquele link que só existe na tua cabeça? Mas é que ela consegue, porque ela é do visual também. Não, óbvio, ela ainda traz um super diferencial imagético. Tem que ter um pouco da mas tu poderia mais se tu quisesse, né? Sim, Poderia. a gente tem que encontrar um equilíbrio entre esse preciosismo e eu, sendo ex-fotógrafa, olho com essa visão de podia estar melhor, sempre podia estar melhor, os stories sempre podiam estar, tudo podia estar sempre melhor. Mas aí é chegar nesse equilíbrio de isso aqui tá convencendo para o que a gente precisa convencer, que é entregar a mensagem do vídeo, mas sem ficar muito, né, sem perde viajar a conexão demais. com o público, porque né? a Thaís com certeza deve passar pela mesma coisa. O que a gente acha que vai ter, assim, uma super... Cara, que legal essa ideia, isso aqui vai ser um sucesso e ninguém se importa. E aí tu vai lá... Cara, os meus vídeos mais viralizados foram os vídeos que eu fiz em 30 minutos, que eu peguei meu celular e falei assim, blá, 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 e joguei. Sem muito roteiro, sem muito, sabe...
E aí é onde eu comecei a... Me fez mais humilde nesse sentido, sabe? De que os Mas meus é que aí roteiros... é que tá, entendeu? Aí tu tá tirando o excesso, né? Que não é um excesso, né? Mas esse excesso de cuidado, esse excesso de controle, né? Tu tá mostrando que o café virou... Nossa, o café dela também vira. Entende? Eu não quero ver o café mais perfeito do mundo. Talvez eu queira ver que ela também a gente tem que entender o que o café público ruim quer. hoje. Eu acho que esse meu é um tava ponto tão muito ruim, importante. O dela também tava ruim. Nossa, ela é que nem eu. Ela também tomou um café ruim. Isso gera conexão, né? Exato. Acho que tem, assim, a nossa personalidade, a nossa identidade, coisas que é o que fazem o nosso conteúdo, né, enfim, se conectar com as pessoas, mas também tem que entender o que as pessoas esperam, sabe? Não adianta querer remar contra o mercado, contra a maré, contra o mundo o tempo inteiro, sabe? E não vale a pena esse esforço. Então, assim, eu acabei ao longo do tempo abrindo mão de algumas coisinhas que eu amava, mas não era porque os outros XYZ, até porque a maioria das pessoas não pensa isso, as pessoas têm outro olhar, é que a gente é da área e a gente acaba vendo isso como engenheiro, repara um projeto. Por exemplo, o que era que tu gostava e que tu abriu mão porque as pessoas não... Por exemplo, coisas que eu faria até hoje com muito amor. Eu amo fotografar look. Eu amo, entendeu? Pensar no cenário, contar um storytelling. Não existe mais espaço para isso, sabe? Se eu gastar meu tempo... Vamos botar um tempo micro, tá? 3 horas para fazer um carrossel, porque é o tempo de eu me arrumar, de eu passar as roupas, porque eu tenho uma passadeira? Não tenho, né? Eu passo todas as... é que as pessoas não se dão conta de tudo que tá envolvido, né? Mas ok, de eu passar as minhas roupas, de eu achar uma locação, de eu pegar meu carro, de eu ficar indo de uma pra outra, nananã, vamos botar por baixo isso e editando. Bem por baixo, tá? Bem por baixo. Essas 3 horas. Acaba com a gente. Você arrumar. Concordo. Aí o que acontece? Cara, eu vou entregar uma coisa que a plataforma já não entrega. E não porque, o Mark disse que não é. Porque as pessoas também já não querem. O algoritmo, ele é sempre o reflexo das pessoas. Apesar de a gente gostar, às vezes, de dar uma dramatizada, o algoritmo me flopou, é um entendimento muito raso. A gente que vive disso, a gente sabe que é o reflexo do comportamento humano, entende? Então, as pessoas não querem mais ver. Por quê? Sei lá, não vou teorizar sobre isso. Tem 1000 motivos. Mas eu gostaria de continuar fazendo, porque eu amo fazer aquilo. Eu me sinto bem fazendo aquilo. É uma expressão de criatividade que eu gosto, porém não é o momento, então tá bem. Não vou gastar meu tempo naquilo ali, entendeu? Mas acho que tem um ponto que a gente se apega muito. Claro, a gente precisa sempre... Até o entregar números é até para nós mesmas, né? A gente quer entregar números e a gente quer performar melhor para que a gente tenha uma entrega, chegue em mais pessoas, converta em seguidores, enfim. E aí a gente, às vezes, perde um pouco do que a gente quer fazer e do que a gente tá imprimindo a nossa personalidade no conteúdo. Mas eu enxergo isso também de uma forma de uma pessoa que já faz parte da tua comunidade, ela vai entrar no teu perfil e ela vai entender os pontos do porquê que ela gosta de ti. E nem sempre vai ser pelo vídeo que ela chegou no teu perfil. Às vezes, né, eu tenho uma linha, assim, de pensamento, de estrutura de conteúdo, que tem os vídeos que são para converter seguidores, para chegar a pessoas novas, mas também tem os vídeos que é para alimentar a minha comunidade do que elas querem e do porquê que elas estão ali. E eu acho que é aí que entra esse ponto que eu também luto muito com isso, que às vezes eu penso, nossa, eu tô botando um baita tempo e esforço numa coisa que não vai ter uma entrega tão boa, porque a gente sabe que hoje em dia é isso aqui que tá entregando, e a gente sabe dentro do nosso conteúdo também o que está entregando, mas às vezes tu quer postar um dump, sabe? Mas aquele dump, ele não é vazio, aquele dump, ele mostra um pouco das coisas que a gente gosta e do olhar que a gente tem sobre as coisas e às vezes não vai ter nenhum like, mas a pessoa vai passar por aquilo ali e ela te entende visualmente através daquilo. Sim, a gente deixa uma marca, né? Exatamente. Tudo que a gente coloca ali na internet, a gente deixa. E nem tudo é uma métrica, né? É que a gente vê muito tudo como uma métrica, mas acho que é isso. E aí, às vezes, eu vou muito contra isso, de tipo, calma, não vou fazer um super vídeo, às vezes é só um dump ali que eu quero botar de coisas que eu vi e gostei. Mas a gente constantemente, tendo virado um trabalho, né, a gente luta contra isso diariamente. Essa parte da barreira do lifestyle, porque o meu conteúdo ele é lifestyle, porém eu tenho uma barreira de até onde eu gosto de compartilhar da minha vida. Até porque eu mostro muito do superficial, tem até um vídeo que performou super bem, que eu falo sobre... Eu falo muito sobre o que eu faço, mas eu não falo muito sobre como eu me sinto. E foi quando eu comecei a falar mais sobre como eu me sentia, que eu comecei a quebrar mais essa barreira e criar mais conversa no meu perfil.
que foi gerando conexão e comunicação com as pessoas. Mulheres, né? Porque o meu público, ele é majoritariamente feminino. Então, eu comecei a entender quais eram esses pontos, mas, ao mesmo tempo, eu ainda mantenho essa barreira de até onde quero mostrar e até onde me sinto confortável de mostrar, por ser uma pessoa mais reservada em alguns pontos, e às vezes a pessoa tá vendo ali, parece que foi tudo aquilo ali, foi tudo que eu fiz no dia. Mas, nossa, tem 1000 camadas que não estão ali, sabe? Mas é que eu acho que esse olhar, claro que vocês têm isso como uma ferramenta profissional, né? Vou falar do meu, que é pessoal. Mas hoje mesmo eu postei a minha aula de dança de manhã. Eu vi. Né? Então Eu é isso, comentei. né? Também sou autônoma. Terça-feira, às 8h30, eu vou fazer dança, vai até às 9h30. Toma. E eu postei um pedaço da barra e uma ex-aluna minha me comentou: nossa, como eu queria ser que nem tu, que tem um espaço no teu dia pra fazer as tuas coisas. Se eu fosse à academia às 7h20 da manhã, às 8h30 termina. Tu entende? É um espaço. Só que eu acordo às 5. Exatamente, né? a pessoa só viu Ninguém tu vê. fazendo a dança. Exatamente. Nossa, tu deve correr o dia inteiro. Eu digo, não, eu não corro o dia inteiro. É que realmente... Eu odeio quando você chega. Ai, que correr, tô numa correria. Eu acho que é aquilo que a gente vai. falou. É priorizar as prioridades. Pra mim, né? Atividade física, uma alimentação, a minha eu não negocio a minha alimentação, a minha meditação. Eu também entende? não. Então, eu 5h da manhã, as minhas filhas acordam 6h30. 6h30, quando elas acordarem, eu já tenho que ter feito tudo. E eu escrevo 4 páginas pela manhã, mais a meditação de 20 minutos. É uma prática diária espiritual de 1h10, tu entende? Se eu não medito, acordo. a hora que eu acordo, eu durmo. Por isso que eu tomo café e escrevo primeiro. Aí eu tomo meio litro de café, escrevo, e depois eu sento e faço a meditação de 20 minutos. Então, como é que tu tem tempo? Porque eu acordo às 5, se eu acordasse às 8 também não ia dar, minha vida também ia ser uma correria. E as pessoas, elas nos julgam por essas frações, sabe? Eu custei aprender, já levei algumas bufetadas, digamos assim, mas eu aprendi, assim, que as pessoas nos julgam. E até hoje em dia, sinceramente, eu acho que é natural, acho que eu tô num momento, nesses últimos meses, digamos assim, que eu não me importo mais. Eu me importei em muitos aspectos, tá? Assim, claro, não tô dizendo assim que tu te importou com isso, mas eu penso na exposição que eu tive ao longo dos dias, dos anos, né? Claro. Antes eu me importava muito. E aí, agora eu me importo cada vez menos, porque é isso, eu medito, entendeu? Tem as páginas, mas... E, por exemplo, eu, né, isso, não tô vendendo o meu conteúdo, mas, por exemplo, eu vou lá e vou botar a minha academia, eu vou postar, até porque eu acho que é isso, todo ser humano tem, sim, uma natureza de inspirador. Eu não gosto do influenciador, mas eu gosto do inspirador. Eu acho que a gente tem que inspirar as pessoas a partir daquelas coisas que nos fazem bem e que fazem a nossa vida melhor. E eu tenho uma amiga que vai muito pra academia, só que ela é isso também, né? Ela tem toda a vida dela e mais academia. E aí ela ainda posta e diz assim, só pra fortalecer o conceito de vocês que dizem que eu vivo sempre na academia, que é só o que eu faço, tô eu aqui de novo. Quer dizer, aí a tua 3 horas da tua semana inteira, a pessoa acha que tu não sai da academia nunca. Não, são 3 horas na minha semana, né? É que eu acho que acima de um... Só um pouquinho. Alô? Oi, pessoal. Sim, claro. O pessoal do Parque Una tá... Não, a Sharon tá arrasando lá. Vamos fazer uma collab lá, Sharon. Já mora lá, né? Claro. Tá. Não, eu pergunto aqui. Tá, é a mesma aquela? Tá. Beijo. Tchau, querido. O pessoal sempre liga pra perguntar. Estão assistindo lá e perguntam pra pergunta. Antes de tu continuar, eu vou fazer uma pergunta aqui e a gente continua o assunto. Mas o assunto tá bom, o papo tá bom. Guarda o que tu ia falar. Mas aqui a gente tem um bloco que é Una Pergunta. Que é o Una faz uma pergunta para os nossos convidados. E a pergunta é, como Pelotas pode usar o influenciador ou o produtor de conteúdo para mostrar melhor quem cria, empreende e movimenta a cidade nesse nicho? Eu acredito que tendo empresários dispostos a aparecer mais, que eu acho que esse elemento de conexão hoje em dia é o diferencial. Eu posso ir 60 vezes no restaurante e mostrar uma coisa e no dia que aparecer o dono falando sobre a receita, de onde veio a ideia, vai fazer outra diferença, sabe? Assim, então acho que é trazer esse elemento humano e assim, eu sei que é difícil, porque eu também vim de uma época que a gente nem aparecia, eu já contei isso no início.
Então, tem uma série de coisas pra gente superar, né? Mas, se não for o dono, mas alguém que represente ali aquele negócio, é trazer o fator humano. O fator humano é o que diferencia. A gente fala muito hoje de experiência, sim, é extremamente relevante. Não tô negando isso, mas é a pessoa que define, sabe? Legal. E o que tu acha? Pode repetir a pergunta. Posso. Aqui. Como Pelotas pode usar o influenciador ou produtor de conteúdo para mostrar melhor quem cria, empreende e movimenta a cidade? Eu acho que eu corroboro com o que a Thaís disse. Eu já, inclusive, trabalhei, né, com algumas marcas daqui. Hoje em dia eu não tenho muito essa experiência, mas eu acho que isso no mercado geral, né, é ter essa conexão das pessoas que fazem acontecer e não só moldar toda a expectativa dentro de uma publicidade ou de algo assim. Entender que o influenciador ele não vai vender se não tiver um atendimento, né? Uma história, um storytelling, um porquê da pessoa ir até o estabelecimento, seja comprar ou conhecer, ou enfim. E essa expectativa não ser tanto de venda, né? Ser de que a gente chama de awareness, né? Na parte de publicidade, que é tipo, é conhecer, é entender. Porque às vezes a gente não tem como metrificar uma coisa que a gente mostra, mesmo que seja uma publicidade ou não seja, tipo, mostrar um produto que eu consumi de tal lugar. E aí, às vezes, a pessoa ela não vai usar teu cupom, ela não vai usar, sabe, o teu link, mas ela vai ver, Sharon usou aquilo ali. E vai, ou foi naquele lugar, ou comeu aquele lanche, ou comeu aquela pizza, e aí ela vai, sabe? E eu acho que é dar esse espaço de construção juntos, para criarem juntos, e não só uma das partes ficar, né, responsável por toda a parte sem conhecer direito, às vezes, o estabelecimento, ou vice-versa, né, tipo, o estabelecimento não se inteirar do que está acontecendo e não ter contexto com o que ele mostra nas redes dele, sabe? As marcas de vocês que vocês atendem, trabalham, têm contratos, majoritariamente não são daqui. Não. Tem alguma daqui? Parque Una. Parque Una. Acho que recentemente o Parque Una. Eu geralmente sempre tenho um cliente de Pelotas, no máximo 2, mas no momento eu tenho um cliente da cidade. E é franquia? É uma Não, nesse momento não, é a Emilice. A Emilice. Que também é uma coisa engraçada, porque a Emilice, ela acompanha meu conteúdo há muitos anos, mas muitos anos mesmo. E a gente já se encontrou fora de Pelotas diversas vezes. Em Pelotas eu nem vejo ela, nem ela me vê, entendeu? Porque a gente tá trabalhando sempre. Então, quando ela veio conversar comigo, já tinha toda uma sinergia. E isso que a Sharon trouxe também é super relevante, porque eu fiquei pensando sobre a pergunta, né, de como trabalhar com a influência em geral, né? Eu não me dei conta dessa questão do influenciador. Mas eu acho até interessante pontuar essa questão. Como ela já conhecia meu trabalho, ela sabe qual é a minha linha. Então, ela também sabe que ela pode me deixar à vontade para fazer determinadas coisas, ela confia, né, no que eu vou falar, na maneira que eu vou fazer, e isso também é um ponto super importante, e ela também entende, porque ela, de uma certa forma, é uma consumidora do que eu divulgo, que ela não compra tudo o tempo inteiro, nem naquele momento. Então, às vezes, falta um pouco dessa visão pro empresário. E eu vejo que nas cidades pequenas, ou nas marcas pequenas, não é nas cidades, são marcas pequenas, não importa de onde seja. Pela experiência que eu tenho ao longo dos anos, existe uma urgência do empresário em conversão de venda. Que eu entendo, porque todos nós temos que pagar contas no final do mês. E vender o estoque que tá parado lá, Exato. né? Mas aí eu acho que eu vou te fazer uma correção. Eu acho que é em mentes pequenas. Pois é. Eu acho que assim, existem marcas pequenas com mentes enormes. Mas assim, quando a água bate na bunda, tu te desespera. A experiência tu tu quer pode vender. de quem me contrata. Que tu entende? pode ter uma marca pequena, mas que tu tenha consciência de que isso não é uma promoção de vendas. Mas aí, sabe o que é engraçado, Flávia? Que é o seguinte, acho que não é o tamanho da marca. Eu já conversei com Nem o várias tamanho da pessoas, cidade. tá? E as pessoas na conversa, elas entendem. Mas quando chega a hora de te pagar e pensar se vai contratar pela segunda vez, aí as pessoas continuam com a mesma impressão. Não, eu sei, mas assim, esse mês aconteceu tal coisa, ou eu preciso não sei o quê. Eu vou te ensinar a resposta que tu deve dar. Me conta, vai. Comunicação não é ciência exata, comunicação é ciência social aplicada. Mas eu falo, inclusive Portanto, tu pode fazer a difícil tu mesma mensurar. coisa, exatamente, com o mesmo investimento, e tu não vai ter o mesmo resultado.
Também, né? Não Só adianta, faz 2 vezes a mesma coisa em comunicação. Não existe um e resultado ela é igual. muito subjetiva, né? Justamente porque, como a Cheryl Ciência falou, social aplicada. tu pode não ir nesse dia, tu pode ir depois, e tu pode, inclusive, ter esquecido qual foi a referência que teve. Mas Então, foi estimulado. exatamente. Então, o meu raciocínio sempre é o seguinte, que as marcas, elas precisam, para começar a trabalhar com influenciador, a não ser que tu tenha, assim, por exemplo, uma super promoção. Vou fazer um mês, sei lá, minha pizza de 20 por 10. Promoção de 3 vendas, sapatilhas por 39. Ok, É quase isso. como aquele leve esse cupom e receba tal cupom. Aí tu vai Entendeu? mensurar. Se a pessoa quer pra isso, ok. Agora, se tu precisa de uma estratégia de negócio e tu quer um resultado macro, e o resultado macro, ele vai além da questão da venda pontual. Tu precisa fidelizar, tu precisa ter um diferencial, tu precisa ir pro branding, 1000 coisas, entendeu? Aí, tu só, na minha opinião, deve trabalhar com influenciador se tu tiver um planejamento, pelo menos de médio prazo, com uma previsão de investimento, né? E estudar muito bem quem tu vai contratar. Eu ia adicionar Respeitar isso. o estilo dessa pessoa, né? E que tem a ver Tem com o que teu dar negócio. match, né? Exato. Não adianta. Eu quero a Cheryl, mas eu quero que tu faça igual a Thaís. Não, exatamente. Mas é esse match que ele faz parte desse planejamento estratégico que às vezes marcas menores não vão ter acesso, porque elas não têm uma pessoa que vai fazer isso, né? Que trabalhe no marketing de influência. Mas eu acho que quando tu tem uma visão mínima de que não importa o tamanho, por exemplo, não adianta a pessoa me chamar para eu divulgar, sei lá, Super Coffee, tá? Não é o meu... Não vou usar essa... Não tem problema. Não adianta a pessoa chamar a Essa Thaís... caneca. Tu não quer vender a Não, caneca eu quero do dar um Tiago exemplo pra assim, nós? não adianta Esse é chamar de a público de Thaís... Graças a Deus que gravaram, porque eu gosto. Olha como é diferente, Não né? adianta Ela chamar a Thaís pra divulgar uma bola de basquete, sendo que o conteúdo dela não é esporte. Ela pode ter 200, 300, 400 mil, ela não vai convencer tanto quanto a pessoa que tem um conteúdo fitness e tem 10 mil pessoas que estão seguindo ela por causa daquele tipo de conteúdo, porque ela joga basquete. Então, eu acho que esse entendimento de que tamanho, né, não é tudo também, precisa conversar com a comunidade da pessoa que tu que o teu produto, que tu quer mostrar. Então, a pessoa vai lá olhar um produto que é para mulheres, é uma planilha financeira, é uma coisa que conversa com o meu conteúdo, faz todo sentido para mim. E eu acho que quando a gente se posiciona no mercado de uma forma que a gente barra marcas que não fazem sentido pra gente está educando o mercado para que essas marcas busquem influenciadores que tenham fit com a marca, porque não adianta a gente pegar tudo que vem. Óbvio que a gente adoraria ganhar mais dinheiro e poder, né, investir em mais coisas diferentes, enfim. Porém, é uma credibilidade que a gente perde quando a gente faz e também é uma forma do profissional ter mais resultado. Perfeito. Quando ele busca alguém que tenha sinergia com o produto que ele quer divulgar. Claro que tem essas questões mais macro, por exemplo, pegar um influenciador local, que tem muita gente aqui, em Pelotas. E aí, essa pessoa vai fazer uma campanha de supermercado local, faz sentido, porque ela vai no número e aí ela vai atingir várias pessoas numa coisa que todo mundo consome, comida. Porém, já muda para algum outro nicho e aí é uma pessoa que abrange vários tipos de marcas, já não tem essa mesma conversão que eles esperam. E aí fica essa coisa. Contratei influenciador e não deu certo. Faltou planejamento estratégico. Exato. E assim, concordo 100% com tudo que a Sharon falou. E eu até gostaria de trazer exemplos, assim, de coisas que eu já vi ao longo do tempo no mercado que eu acho que fazem muito sentido. Como eu trabalho majoritariamente com marcas de fora, porque o meu conteúdo acabou sendo mais nacional, né? Eu, geralmente, converto muito menos em Pelotas. Eu também. Entende? Então, quando eu trabalho com as marcas de fora, às vezes o pessoal daqui vai conversar comigo, ou até de uma marca menor, que era o que eu estava falando anteriormente, dessa questão das marcas pequenas, eu entendo a questão do orçamento, da verba, enfim, já tive agência também, a gente sabe como funciona. Só que a questão é, se tu vai entrar no jogo, joga, senão não vai. Por exemplo, as marcas nacionais que eu trabalho, tem algumas mais de um ano. Eu acho que o máximo que eu já trabalhei com uma marca foi 3 anos. E 3 anos, uma marca de moda, tu vendendo todo mês, é porque dá resultado. Ninguém vai ficar te contratando porque achou que é muito legal, tá? Dá resultado. Eu vou ajudar ela. Exato, gostei, pessoa simpática, né? Eu vou ajudar. Cara, isso não existe, mas por que dá resultado? No meu caso, e eu posso falar só de mim, porque cada influenciador literalmente é uma outra marca, é um outro, né?
é com o tempo. Eu não estouro venda, nunca estourei de marca nenhuma no primeiro mês, na primeira ação, que eu saiba, a não ser que alguém não tenha me contado, porque às vezes acontece, mas em geral não, entendeu? É com o tempo. Então, a marca, ela vai me contratar ali para 3 ações, aí tá, na terceira, ok, aí tu já pode ter mais ou menos medir, né? E sempre, as marcas que ficaram comigo durante muito tempo deixavam o produto comigo. E é muito engraçado que as marcas pequenas, às vezes, elas te pedem um orçamento, tá, mas e sei lá, vai ficar com uma bota, vai ficar com um sapato, uma camisa, aí fica quanto? Fica o mesmo valor, porque o meu trabalho é uma coisa e o produto é uma ferramenta de trabalho. Se tu gostaria que fosse devolvido, será devolvido, porque eu não estou fechando o trabalho pela roupa, mas se tu quiser deixar comigo, pode deixar comigo. Pode ser que eu use, pode ser que eu não use. Né? Quantas vezes tu vai usar a bolsa? É, sei lá, quantas vezes exatamente. eu quiser. Não há garantias. Mas nas marcas maiores, sempre existe. Eles nem contratam a pessoa uma vez, em geral. No mínimo, essas 3 vezes. Se tem intenção de trabalho, às vezes tu tá entrando numa campanha de awareness ou alguma coisa de posicionamento específico, aí tudo bem. Mas, então, tem que pensar, bom, esse valor é vezes 3, porque é 3 meses. O produto, na minha opinião, como pessoa, é extremamente importante que fique com o influenciador. Porque se a pessoa pagar para aparecer, sei lá, o óculos da Sharon, tá? Pagou para aparecer uma vez. E ela vai devolver o óculos. Ele nunca mais vai aparecer. Nunca mais vai aparecer. Sim. Agora, se esse óculos seguir aparecendo durante um tempo... Aí tu vê, tá aqui, né, com nós quantos milhões que nós temos de seguidores, olhando pro óculos dela, vai bombar de gente perguntando Não, onde e a Sharon já disse, já esgotou. Claro, já esgotou. Esgotou, esse aí já não tem mais. Então, total. o produto, ele se mantém ali. Eu trabalho com algumas marcas de moda que as Porque aí pessoas o produto já falam. entra de fato na vida da pessoa, Entra, né? e de as uma pessoas forma natural. reconhecem também a Perfeito. marca. Porque se a marca tem um DNA muito específico, a pessoa começa a dizer, mas esse estilo de roupa que tu usa é da marca tal, né? E eu, é da marca tal. Então, as pessoas começam a entender e elas também vão comprar pela confiança no que tu tá falando. Legal. Então, tem que pensar que tudo é muito amarradinho. Construído. E, Que bom eu esse acho assunto. que até a tua relação, né, com a marca. Poxa, se a marca me contratou, se eu tô com ela há 3 anos e ela tá me dando esse produto, né? Sim, tu valoriza quem te valoriza. Exatamente, é óbvio que eu vou fazer alguma coisa naturalmente a mais. É óbvio que eu Sempre. vou usar e daqui a pouco vou marcar, porque, E assim, né? ó, Flávia, parte eu do compro nosso- pouquíssima coisa. Eu uso as coisas das marcas porque eu também acho que é importante eu usar o que eu tô indicando pros outros. É. Como que é tão bom e só tu vai comprar e eu não vou usar? Ah, Porque, cara, na moda isso existe muito, né? Então o pessoal divulga só determinadas marcas e depois só vai usar luxo, só vai usar não sei o quê. Não usa aquelas marcas. Eu gosto de usar as marcas que eu tô indicando, inclusive pra saber como elas vão performar depois, como que é na lavagem, qual é a durabilidade, como é que era aquela matéria-prima. Então eu também, eu gosto disso, sabe? E por ser uma produtora de conteúdo de moda, não só de vender, eu não estou aqui vendendo uma Não, peça. jamais. Eu quero saber se esse tipo de malha é bacana, ó, ele lava bem, ele olha como tem um caimento no corpo. Mas deixa eu mudar com base nesse assunto que a gente está tendo, né, da relevância da produção de conteúdo, a gente cria a comunidade, né? E quando que as pessoas da comunidade de vocês passam a confiar? É através desse conteúdo, que é um conteúdo, às vezes são 2, às vezes são 3, mas como buscar essa confiança no mundo digital? Que percepção que vocês têm, assim, que, agora as pessoas estão engajando mais? É com conteúdo? É com vocês? Enfim, como é que a gente constrói essa comunidade, essa confiança na comunidade? Eu acho que é tijolinho por tijolinho, como a Thaís falou, não tem, assim, uma coisa que a gente faz, é um conjunto de muitas coisas, é a gente não vender a nossa credibilidade por qualquer coisa, e a gente também, eles sabem quando a gente tá mentindo, a nossa comunidade nos conhece o suficiente pra saber se tu não usaria aquilo ali que tu tá mostrando, por exemplo. Então, eu tenho um filtro muito grande, eu tenho uma assessoria hoje em dia que faz essa parte comercial pra mim, e aí acaba que as marcas chegam através da assessoria, né, do meu e-mail profissional, e eu passo por um filtro. Então, quando eu vejo coisas que eu jamais usaria, ela já nem me passa, ela sabe já, porque tem coisas que não faz sentido. E aí, se eu botar ali, eu vou estar botando a minha credibilidade em pauta pra ganhar ali dinheiro. E é bom a assessoria, porque que lindo o seu produto, mas a Sharon não usaria Exato. isso, mas eu tenho um cliente pra te Mas indicar. eu tenho alguém que porque usaria. ele direciona pra outro, né? Exatamente assim. Aí Esses nem tempos chega em ti. aconteceu o contrário. Chegou pra uma outra influenciadora uma coisa nada a ver com o que ela produzia, e aí era uma automação, era uma coisa de tecnologia que tinha tudo a ver porque eu usava, e aí ela, olha,
ela não vai querer, mas eu tenho a pessoa ideal para esse trabalho. Então foi o mesmo movimento. E eu acho que essa parte de tanto das pessoas te conhecerem e quais são os teus valores, enfim, é o porquê delas entrarem ali. Então elas conseguem captar no que tu fala quais são os teus valores, por que tu tá fazendo aquilo ali, o que tu gosta, o que tu divulga, o que tu é contra. E é uma responsabilidade também, Muito. né? De vocês assumirem esse papel de produzir conteúdo, que é um efeito que é a influência. Não dá pra simplesmente falar, ai, que lindo, que maravilhoso, e não usar, né? Aquilo que a Thaís acabou de falar. Tu é responsável. Não, até porque tu pensa assim, ó, um super coffee, tá? Eu não gosto, já tentei. Mas tem gente que ama, entendeu? Sim. Se tem um público enorme que Cara, ama, é legal, por que é legal. que Dá tu vai... Não, Eu mas amo, por eu que- sou do time que ama. É, e Desde por... quando ninguém conhecia, Eu tá? nunca tomei. O meu marido fala, isso é Não? marketing, não sei o quê. E eu digo, meu querido, ninguém conhecia esse negócio. Um dia eu descobri dizer concentração sem picos de energia. Quero isso. Eu compro desde que esse negócio foi lançado, sabe assim? E eu Uhum. nunca Se tem ganhei tu nada, que- eu só comprei, Pois só é, mas, gastei tem dinheiro. mas aí imagina, aí eu vou procurar os influenciadores sou eu, né? Lá, a dona do Super Coffee. Por que eu vou escolher uma pessoa que não gosta e não vou escolher uma pessoa que gosta? Mas que é eu vou te apaixonada, dizer que tem entende? marcas Então que tem gostam de mudar o... Pra furar bolha. Furar a bolha. Tu usa uma Total. marca muito... Ó, essa pessoa usa muito essa marca, vamos fazer ela usar a outra pra eles verem que ela mudou pra essa marca. Então vai, né, da flexibilidade que tu tem às vezes, porque pode ser que seja uma marca tão boa quanto a que tu tá usando. É que eu Não. acho que assim, ó, aí a gente tem que pensar, por exemplo, vamos pegar um Super Coffee, tá? Vocês têm personalidades e perfis muito diferentes. Super Coffee vai caber bem no lifestyle de vocês duas, ou no conteúdo de vocês duas, ou, né, no perfil de influenciadora de vocês duas. Agora, tem coisas que não, né? Daqui a pouco, sei lá, vocês têm um estilo de vestir diferente. Daqui a pouco, quem vai investir na Thaís não vai investir na Sharon, Sim, com entendeu? Porque certeza. aí ele tá, né, em duas pessoas que têm uma conexão diferente, né? A gente nem live, cai no mesmo mapeamento, eu acho, agora, porque eu já postei mais sobre moda, mas não uma moda como a Thaís, que é uma moda que ensina e que mostra e que inspira. Era mais uma moda documental do que eu estava usando e não querendo Sim, ensinar sim. como, Aham. Mas sabe? o como eu vou que pro eu quero show? dizer pra vocês? Que eu acho assim, ó, o furar a bolha, às vezes, é uma coisa meio burra, tá? Sim. Das empresas. Eu acho, entende? Mas eu quero furar a bolha. Mas tu quer realmente entrar nesse outro lugar que tu... Entendeste que tu tá... Tu tem certeza que esse lado aqui, onde tu vai sair quando tu furar essa bolha, tu quer tá? Porque às vezes tu não quer, entende? Só que é uma mania. Eu acho que às vezes é uma coisa quase impensada de, mas eu não quero ficar só no meu público. Mas faz sentido. Aí perde a estratégia. Né? É estratégico tu entrar em outro público. E qual é o público, né? Por aqui, tu tá furando a bolha num lugar que legal, vai ser ótimo tu chegar? Ou tu tá furando a bolha por furar a bolha? Entende? Eu acho às que vezes tem um essa erro no mapeamento. Acontece, às vezes, muitas vezes, né? Mas Vocês já disseram não pra alguma... Muitos. Mais do que eu gostaria. mais não do que sim. Mais não do que sim. E assim, com não é certeza. porque nós somos especiais. É porque, é sério, qualquer pessoa que trabalha de uma forma profissional, ética e realmente séria, né? Eu repeti duas vezes o sério. Aham. Isso Qual é foi o uma mais rotina absurdo? de todos. Assim. Ai, deixa Casa de eu... apostas, né? Total. Muito Casa de dinheiro, apostas muito é uma dinheiro. coisa que... Muito dinheiro envolvido. Muito. Isso é uma coisa que eu ganharia em um ano, eu ganho em um mês. Com certeza. E eu só preciso postar E ainda tipo ganha. coisinha de festa, sabe? Eles já mandam pronto, é só inserir o card nos stories, não preciso falar, não preciso fazer nada. E É ainda só ganha em inserir. cima de quem perde, né? E Ai, ainda diz ganha que é um em cima de bot. quem perde. Não, brincadeira. Roubaram meu Instagram semana, agora voltei. Cara, isso é muito louco, assim. Porque é isso, qualquer pessoa que trabalha de forma profissional, ela precisa dizer provavelmente mais não do que sim. Com certeza. Sabe? E isso também, eu
Entendo que é difícil para muitas pessoas, dependendo da realidade, dependendo do contexto. E dos privilégios, né? E dos privilégios, por isso que eu falo certeza. da realidade, né? Mas o fato é, quanto mais seguro tu conseguir ser em relação a isso, mais importante é. E isso aí eu vou dar um mérito, né, pra a minha mentora de carreira digital, que é a Cacá, minha amiga, desde o início. Cacá Anjos também Cacá Anjos, produz conteúdo. A Cacá sempre falou, a gente precisa ter, no mínimo, para começar a pensar nisso, no mínimo 3 meses sempre para frente, do dinheiro das contas guardados. Porque que acontece? A partir do momento que tu não tem isso, é muito mais fácil tu acabar dizendo sim, porque tu tem alguma necessidade urgente. E aí tu começa a ser incoerente. As pessoas reparam nisso no início? Talvez muitas não. Mas se tu pretende ter uma carreira longeva e com um público fiel, as pessoas reparam, acreditam em mim, porque eu tô há muito Com tempo. certeza. Não, e o que As pessoas menos te reparam. custa é tu te decepcionar e largar essa pessoa pra trás, né? Exato. Porque tem mais exato. outras várias ali que tu pode... Exatamente. Então, assim, isso se conecta com a pergunta da credibilidade, né? Eu tenho uma base muito grande de pessoas que estão há muitos anos comigo, assim. E eu sempre me surpreendo. Aqueles pedidos ocultos no Instagram é completamente louco, né? Do nada vem ali uma pessoa, e a semana passada mesmo eu abri um direct, tinha uma pessoa que tava, acho que uns 6 anos ali comigo, não mandando muitos directs, não tinha muitos não, tinha algumas mensagens, só que eu vi que a primeira era de X anos atrás, e eu me lembro que eu falei, nossa, 1000 desculpas, eu tô chegando na tua mensagem agora, mas aí respondi o que ela queria e tal, e eu falei, só quero dizer que eu fico muito feliz e muito honrada de tu estar aqui há tanto tempo acompanhando o meu trabalho. Devia ter umas 5 mensagens, sabe? Tem gente que às vezes fica 2 anos sem mandar uma direct, mas a pessoa tá te vendo. Tá te vendo. E assim a gente faz como consumidoras de conteúdo também, né? Perfeito. E aí a pessoa falou, Thaís, imagina, não sei o que, eu adoro ela super próxima, porque, cara, eu sou amiga dela, ela tá me vendo todos os dias, né? Então eu acho que isso também é um pilar muito importante. Eu não sou uma pessoa que eu persigo números enlouquecidamente, tá? São perfis, né? A Cacá, minha amiga, por exemplo, é muito mais ligada nisso, tem muito mais estratégia. A Sharon já deu vários insights sobre isso também. Acho que pela questão do gerenciamento de projetos já é intrínseco, ela já chegou nesse mercado com o mercado existindo, com grana rolando. Então eu acho mais natural que a pessoa tenha muito essa visão. E talvez da própria personalidade, né? Eu não sou essa pessoa, eu nunca fui. E o que eu acabo sendo é por obrigação de mercado. Então, tem coisas que eu sei que eu preciso ter ali um desempenho mínimo. Se eu vou postar alguma publi importante, eu penso nos meus stories alguns dias antes, porque isso é muito relevante. Tem uma série de coisas, não tô sendo hipócrita, eu nunca... Não é isso. Mas eu não coloco isso como cerne do meu conteúdo. E pro tipo de mercado que eu tô inserida, eu acho que é um grande diferencial. Perfeito. Porque a gente acaba aprendendo, que nem compositor de música, sabe mais ou menos o macete, né? Tem uma formulinha. Tem alguma formulinha, tem coisas que a gente sabe que se falar, e não precisa nem ser muito esperto na internet, né? Fofoca, gente pelada, picuinha. Polarizações. Polarizações. A gente sabe que o conteúdo que ele vai além, né? Só que, será que vale a pena? Sabe? Acho que às vezes as pessoas não se dão conta disso. E eu sou uma criadora de conteúdo que o meu engajamento, ele varia muito, tá? Mas eu sempre acho extremamente engraçado. Eu tenho mais trabalho quando eu estou mais flopada. Sempre. Sempre. Trabalho. Mais trabalho. E aí eu já pensei muitas vezes sobre isso. E, claro, como eu falei, cada mercado é um mercado. Mas dentro do mercado da moda, quanto maior a tua visualização, é uma coisa mais popular, não no sentido de financeiro, mas mais pessoas interessadas naquela mesma coisa. E as marcas, geralmente elas não são tão abrangentes, né? Elas têm ali uma persona, aquele público que elas estão visando atingir. Então, no meu caso, a audiência não necessariamente tem a ver. Se uma pessoa trabalha lifestyle, é o contrário. Quanto mais audiência ela vai ter, provavelmente muito mais retorno ela vai estar dando e vai estar gerando ali no perfil dela. No meu, não. Quando eu tenho menos engajamento,
é provavelmente porque eu coloquei um conteúdo mais autoral. E aí Sim, esse mais conteúdo... concentra as pessoas certas. Exatamente, concentra as pessoas certas, Não o conteúdo é pulveriza. autoral, ele traz posicionamento e a marca vai pensar, eu quero essa pessoa. Legal. E aí eu vejo que dentro dos planejamentos das marcas, porque eu amo conversar com o time de marketing, né? Então eu tô sempre tentando extrair o máximo possível para entender como funciona também do lado deles, né? O pessoal sempre fala, Thaís, a gente tem aqui influenciadores que fazem diversos papéis. Então, tem a pessoa que traz o posicionamento. Geralmente, eles gostam de um conteúdo educativo, apresentando uma novidade, ensinando alguma coisa. Ou também pelos valores, porque os meus valores acabam sendo muito claros para quem me segue. Mas tem pessoas que vão lá porque vai trazer o desejo para aquela peça de roupa, que Sim. não é uma coisa que eu entrego. Alguém que vai, sei lá, viaja muito, faz coisas maravilhosas, vai trazer um lifestyle parecido com o do público que aquela marca quer. Então, por isso que eu falo, cada pessoa que trabalha ali no digital profissionalmente, ela vai ter um ponto a agregar para aquela marca e cada um faz o seu papel. Então, é aquela coisa, não necessariamente somos todos concorrentes ao mesmo Sim. tempo. Por isso que eu falo, relevância, Sim. né? Então, não, a audiência não é relevância. Tá, Não é. E vocês percebem que as produções hoje, elas estão sendo mais autorais ou mais generalistas? E além disso, com o uso da IA, né? Vocês facilitou, piorou, dificultou? Como que tá esse processo da... Eu acho que depende da bolha que tu tá inserido, assim. Na parte de conteúdos que eu consumo, que são mais montados, assim, né? Tem uma captação visual e muita edição, e enfim... tem algumas pessoas que usam a IA no vídeo para trazer efeitos diferentes, enfim. Uhum. Eu uso a IA para me auxiliar nos roteiros. Não para criar os roteiros por mim, mas para me auxiliar. Às vezes, eu me passei demais, eu preciso que seja um roteiro de 45 segundos, e aí eu fiz um roteiro de 1 minuto e 15, 1 minuto e 30. Então, a gente precisa tentar, né, usar ela ao nosso favor. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas eu sempre passo por um fio ali de umas 2 idas e vindas para que fique com o meu tom de voz. Perfeito. E não roube quem eu sou e traga aquelas mensagens, né, genéricas. Otimiza muito o processo do que tu tem que pensar. Pô, tem um texto de 1 minuto e meio. Me dá 3 opções aqui pra deixar em 45 segundos. Exato. Pô, pega um pouquinho dessa aqui, juntei. E trazer a ideia completa pra ela, né? Porque eu acho que hoje em dia tem muita gente que usa uma mensagem genérica, melhore isso, ou enfim... Mas tu trazer o ponto, onde tu quer chegar com aquilo. Traga a opção disso. E otimizando esse material, eu usei muito já. Hoje em dia eu uso até menos do que quando eu comecei, porque eu fiquei muito animada no início. Hoje em dia eu uso mais para planejamento estratégico do que para roteiro em si. Mas eu uso para refinar quando é publicidade, porque às vezes a gente tem um molde de tem que ser até 60 segundos, tem que ter tantos stories de tantos segundos, então a gente precisa se moldar dentro daquilo ali. E eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes eu me passo um pouco, né, no tamanho do roteiro, e a gente sabe que isso diminui a retenção e, por consequência, diminui as visualizações. Então, para uma publicidade, a gente quer entregar o melhor que a gente puder, né? Legal. Mas é isso, eu uso para otimizar essa parte. Eu ia falar uma coisa antes da IA que tu perguntou também, que era na mesma pergunta. Eu falei da questão... Olha lá. Se os conteúdos eram mais... Generalistas. Os conteúdos eram mais generalistas? Ou, quer dizer, vamos de novo. Os conteúdos, na tua percepção, são mais generalistas e tu usa IA ou não? Ou especialistas? Não, peraí, só um pouquinho. Não foi o que tu tinha perguntado não, antes. eu tinha falado dos conteúdos, das produções que vocês percebem. São mais generalistas ou são mais especialistas? Né, de conteúdos mais especialistas em moda, né, vamos supor. Não era bem ela assim fala... a pergunta. Não era, né? Não. Eu acho que tu quis não perguntar... Não tá aí, né? Foi uma É que informação assim, tua. tu quis perguntar se as pessoas, quando produzem conteúdo, se elas fazem coisas mais autorais ou se elas estão mais replicando. genéricas. Genéricos, isso. Foi isso. Eu acho que isso depende muito da nossa bolha do algoritmo, porque tem de tudo hoje em dia, né? Tem, mas assim, eu acredito que é muito mais coisa genérica, inclusive porque tem muita gente sendo guru de marketing hoje em dia, né? Então, as pessoas, elas passam a fórmula pronta. O código viral. O código viral. Isso existe de N maneiras, e agora a IA ainda ajuda e me irrita profundamente, tá? E isso é uma coisa, assim, que eu sinto uma raiva, que eu, meu Deus, tem que tratar em terapia. Porque é o seguinte... Eu sinto também. É uma coisa, assim, absurda. Eles ensinam
a tu entrar no perfil de X pessoas que estão viralizando, ou que estão tendo os melhores conteúdos, que são referências aqui, e ver os melhores conteúdos e vai lá e faz. Entende? Qual? Muitos falando. Mas E agora eu já que tem vi IA, tu não precisa nem pensar, porque tu bota os arrobas lá na IA e ela mesma diz e ela mesma faz e tu só coloca. E eu sou uma pessoa que, entre aspas, sofri muito por isso. Por que acontece? Eu tive alguns momentos virais do meu perfil, tá? Que foi uma coisa totalmente aleatória, como vocês acharam, a gente nunca se prepara pro viral, porque ele vem da onde tu não imagina. É tá? bizarro. E eu passei, assim, por coisas inacreditáveis, porque, na minha opinião, eram conteúdos que me traziam um grande diferencial de mercado, extremamente autênticos, que eu merecia colher os frutos do que eu plantei, e simplesmente começaram no Brasil inteiro as pessoas a produzir meio que a mesma coisa. E algumas pessoas produziram exatamente a mesma coisa. Teve um perfil que eu recebi dezenas de mensagens, porque os seguidores avisam, né? A gente não vê, mas eles avisam. Thaís, olha, teus vídeos estão aqui. Aí eu olhei um perfil, gente, simplesmente eles tinham pego os meus 6 últimos vídeos que tinham maior alcance, tá? Não foi os meus 6 últimos todos. Digamos Sim, que eu postei mas 10, eles pegaram os últimos 6. Quais os melhores dela? Vamos fazer igual. Exatamente, os últimos 6 que estavam bombando ali, a pessoa usou exatamente a mesma coisa e chegou a ser até engraçado, porque ela tinha o mesmo tom de voz. Então, na parte que eu falava, o Alan chegou aqui, ela falava o Alan, do mesmo jeito. O vídeo, entendeu? Que um era sobre calça capri, esse que ela me imitou completamente. E as imagens pegam as minhas, que eu passo horas procurando a imagem correta para ilustrar o que eu quero. Tá? Então, assim, foi um perfil que saiu de 20 e poucos mil seguidores para 100 e tantos mil seguidores, com um conteúdo que, poxa, fui eu que fiz, tu entende? Plágio. É plágio, na maior cara de pau. E agora, recentemente, aconteceu de novo. É que acontece toda hora, mas alguns casos são mais emblemáticos, sabe? Porque são mais absurdos. E agora teve uma que pegou 2 vídeos meus e ela simplesmente colocou fotos em cima do meu rosto e o resto ela deixou com a minha própria voz. Ela nem regravou, ela não teve a decência de não mandou nem a IA regravar. Veja o texto IA, e copia finge aqui. que esse vídeo é meu. Exatamente, sabe? Então transcreva. Aquilo foi muito louco também. E aí, na época que ela postou agora, eu não sei como tá, mas o meu vídeo tava com 150 mil views, tá? E o dela tava com 130 e poucos mil views. E ela postou, tipo, umas 4 horas depois que o meu. Quando ela acho que apareceu em alguma IA, deve ter sido, ela não devia me acompanhar pra saber 4 horas depois que eu postei, entendeu? Pareceu que aquilo tava bombando, ela foi lá e botou no perfil dela. E aqueles views ficaram pra ela, sabe? E aí tu pensa, a métrica da vaidade. Não, a questão é que quando eu for mandar o meu relatório, meu insight pra um cliente, pra um orçamento, eu vou ter quantas views a menos no mês, o engajamento. Mandou os 2. Manda assim, ó, o vídeo que eu fiz pra ti foi tão bom Teve um que além do meu original, uma outra pessoa me copiou e ainda conseguiu tudo isso. Não, mas não onde a gente chegou. Eu digo no geral do mês, tu entende? O que vai fazer diferença. A gente usa a IA aqui, na cara dura, pra fazer uma pergunta pro nosso convidado. Assim, ó. E ela faz uma pergunta, ó. Então se prepare. Às vezes é boa, às vezes não é, como toda produção de IA. Mas a nossa produção seleciona só os melhores. Se o algoritmo desaparecesse amanhã, quem ainda teria influência de verdade? Quem construiu comunidade. Total. Tudo. Obrigado, ChatGPT. E quem constrói com comunidade? Quem tem constância, quem tem valores. Quem tem personalidade. Mas eu ia dizer pra vocês, uma vez eu vi uma pessoa que vendia, né, a construção de autenticidade. E a fórmula era mágica, né? Coloque na sua bio que você ajuda as pessoas a fazerem alguma coisa. O que tu ajuda? Todos os perfis que eu usava, assim, ajuda a fazer tudo. Gente, todo mundo ajuda. O catador de lixo te ajuda. Tu ajuda o teu filho. É do ser humano ajudar. Ajuda as pessoas a ter autoestima. Eu cortar o cabelo. Tudo. Aí eu pensava, essa autenticidade pasteurizada, era gente. Tudo Por que menos autenticidade, que é o oposto da autenticidade. Né? Para de ser autêntico, então tu faça o que todo mundo faz. E como é que o ser humano não pensa? É difícil. As pessoas o ser não humano pensam. não pensa, Mas eu gente. acho que a gente tá chegando num novo momento, sabe? Eu tenho ali uma esperancinha. Não sei. Fico nervosa. Tudo vendo. Eu fico, assim, ó, abismada. Mas eu acho que a contracultura da superficialidade tá chegando, entendeu? Eu também acho. De forma que, primeiro, a gente consumia YouTube de forma muito, né,
constante, via como a gente está fazendo hoje, como uma forma de contracultura aos vídeos rápidos demais que a gente assistiu por muito tempo na pandemia, que derreteu a nossa cabeça completamente. Só que a gente percebeu o quê? O TikTok, que ele entrou como uma ferramenta para assistir vídeos de 10 segundos, ele fez o movimento contrário, foi para vídeos maiores e mais profundos, que ele abriu o caminho para o YouTube voltar. E hoje em dia o YouTube, que é um canal, né, uma plataforma que tem mais consistência de conteúdo, mais volume de conteúdo que a pessoa coloca e não tá rolando, então ela tem uma conexão muito maior com o criador que ela tá assistindo, ela lembra o nome dele, ela lembra onde ele foi, ela lembra detalhes da vida dele que ela não vai lembrar se ela olhar e passar por um vídeo meu, pelo vídeo da Thaís, se ela não for da nossa comunidade, ela vai passar e aí ela vai passar pro próximo e ela não vai nem lembrar do nosso nome. Agora, claro, a não ser que algo chame a atenção dela e ela fique pelo perfil, mas o YouTube, ele te traz essa conexão e acho que tudo isso é uma contracultura e é aí que tá a nossa esperança de trazer mais conteúdo, um conteúdo mais denso e que tem mais a oferecer, que realmente ajuda as pessoas de alguma forma e inspira de alguma forma. E aí as pessoas estão tendo esse retorno a tentar prender mais atenção nas coisas, a tentar recuperar o que foi perdido na pandemia. Perfeito. Então eu acho que essa é a nossa comportamento esperança. de consumo também. Totalmente. Tá O texto do totalmente, Luísa né? que eu repostei hoje é bem interessante falar as isso. pessoas estão aprendendo, né? Ainda é sobre a publicidade, ele diz. Ainda é sobre a publicidade, ainda é sobre a criatividade, ainda é sobre o que tu pensou e o que tu planejou e o que tu quis fazer o outro sentir, né? Ainda é sobre estratégia. E acho que tem um fator geracional muito forte nisso também, porque a geração Z, ela veio completamente diferente, né? A gente sabe dos millennials, mas muito do que os millennials gostariam de buscar, que é esse tempo maior, essa atenção maior. Então, eles começaram como a geração que queria tudo rápido e agora eles estão como a geração que consegue viver mais a vida fora das telas. Então, isso, né, tem milhares de estudos e de tanta coisa que hoje em dia as pessoas levantam de dados sobre isso, mas eu acho que eles buscam justamente o contrário do que a gente viveu, que é aquela pressão de trabalho, de conteúdo e de volume, e eles querem vir com calma. Eu quero ler um livro. Perfeito. Que massa. Meninas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Tem espaço pra quem tá começando agora? E pra quem tá começando, o que vocês diriam? Por onde começar? Total, sempre tem espaço, sempre, com certeza. E eu acho que quem tá começando agora já começa com um bom caminho já organizado, né? A pessoa não começa no escuro, então tem muita base pra pessoa começar. E eu, sinceramente, acho que a coisa mais importante é manter ao máximo a autenticidade. O máximo possível. Eu não vou dizer 100%, porque eu acho bem difícil, sendo sincera, alguém ser 100% ali e tal. Mas o máximo que você conseguir entregar da tua personalidade, da tua autenticidade é o que vai te diferenciar dos outros. Então, essa coisa de ficar seguindo fórmula, olhando fulano, ciclano. Nossa, gente, tem pessoas que fazem sucesso de todas as formas. Quem faz conteúdo rápido, quem faz conteúdo demorado, quem faz conteúdo bonito, quem faz conteúdo feio, quem faz um sem aparecer, tem um que só fala. Não existe a fórmula ali, entendeu? Enquanto tu procurar a fórmula, tu vai estar errando. Tu tem que ver como tu é e adequar a tua pessoa. Muito bem. Que isso? Eu acho que tem, sim, muito espaço, principalmente, né, nesse lado que a Thaís trouxe, de tu ser autêntico, mas acho que, acima disso, eu acho que tem espaço para fazer o que todo mundo faz ainda, porque muita gente está fazendo conteúdo em volume, não que isso vá trazer muito valor, mas aí a gente entra em outra vertente, e acho que tem muito espaço para quem quer fazer o que pouca gente está fazendo. Esse tem muito espaço. Então, tem esses dois espaços, um maior do que o outro, pelo que eu enxergo. Eu entendo que as pessoas realmente... Tu enxerga sem conseguir medir muito bem como aquela pessoa é autêntica. Tu consegue... É uma pessoa que consegue gerar conexão, gerar identificação, tem um ponto que tu, né, algum detalhe que faz tu lembrar dela, mas acho que além dessa parte de ter espaço, um conselho que eu daria, né, para as pessoas que estão começando a criar conteúdo é variar as plataformas, porque a tecnologia, ela tá mudando muito rápido, com o avanço da IA e com o extenso número de ferramentas que a gente tem disponível hoje em dia, a gente nunca sabe qual a próxima plataforma que vai estourar. E tu começar do zero numa plataforma que já estourou, é muito mais fácil tu já estar um pouco ali
e tu seguir fazendo ali, porque do que tu começar do zero. Eu digo isso por experiência própria, o TikTok estourou e eu demorei muito tempo a entender a linguagem do TikTok. E hoje em dia ele é uma ferramenta, ele não é a base do meu conteúdo, porque o Instagram é a base do meu conteúdo e daqui a pouco eu tô indo pro YouTube, mas ele é um braço do meu conteúdo. Então, quando as marcas me procuram, por exemplo, quando a gente fala em comercializar, né, o nosso trabalho, o TikTok ele é uma ferramenta importante para que a gente também tenha essa entrega. E não se basear numa coisa só. Porque eu, por exemplo, já tomei um golpe e perdi meu Instagram. E consegui voltar com ele. Então, não me desesperei tanto, porque pensei, cara, vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz e vou voltar. Como já comecei do zero uma vez, vou começar do zero de novo. Mas eu acho que dá uma estabilidade maior para quem quer se profissionalizar, tu ter mais de uma ferramenta e de tu trabalhar elas, cada uma com o seu propósito. Porque, por exemplo, o YouTube é aquilo que eu falei, ele vai te trazer uma conexão maior, mais tempo da pessoa te ouvindo, mais tempo dela se conectando contigo. Instagram é uma parte mais visual, TikTok é uma coisa mais sem filtro. Então, cada um deles constrói o Megazord que vai ser a tua comunidade, sabe? E boa sorte pra produzir esse monte de conteúdo pra esse Boa monte de plataforma sem estar ganhando nada no Boa início. E eu acho que uma coisa que a Thaís falou no início, que é importante, né? E é importante pra vida e é importante pra tudo. Sempre vai ter alguém mais alto que tu, mais bonito que tu, com mais seguidor que tu, que produziu melhor que tu, que fez a foto mais bonita que tu. Né? Eu me lembro uma vez, uma amiga minha me disse assim, verde. eu não vou gravar um vídeo sobre isso, porque já falaram. Eu digo, mas me conta o quê que não falaram ainda? Porque eu quero falar. Se tem alguma coisa no mundo que não foi dita, meu amor, eu quero. É como tu vai falar. Né? Exatamente. Tu não vai falar uma grande novidade. Exatamente. E tu não pode calar a boca, porque alguém já falou isso antes de ti. Qual é a tua percepção sobre isso? Qual é o teu DNA em cima disso que já foi dito, né? Exato, é essa autenticidade que é o que conecta, que é o que vai fazer a diferença. E não tem o certo, é um carisma, é uma coisa subjetiva. Cara, sabe? E um desprendimento também, porque a tua né? voz, a que irrita a pessoa X, ela é a que a pessoa Y ama. Exatamente. Sabe, qualquer detalhe teu que é o que alguém adora e é por isso que a pessoa te segue, é por isso que a pessoa tá ali, é o que o outro detesta. Então, assim, não adianta tu querer agradar todo mundo e chegar numa coisa meio pasteurizada. Tu até pode ter muita audiência, porque sim, existem fórmulas pra ter audiência. Não tô dizendo que é fácil, mas existe como. Se tu quiser chegar nesse ponto. A questão é, tu vai ter relevância? As pessoas vão lembrar de ti por alguma coisa? Porque se tu fizer a fórmula, tu vai ser mais um vídeo que passou e sim, a pessoa deu atenção naquele momento, mas ela não vai lembrar de ti. Exatamente. Então, a gente tá cada vez mais na era da relevância nas redes, assim. Tem um perfil que vocês vejam que seja um exemplo de... Relevância? Que vocês lembrem agora, assim. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho de proximidade, tá? De autenticidade e tudo mais. A Manu, o Manu e a Maria Flor. Eles são um casal, né? E eles têm um canal no YouTube. O Manu é psicanalista e ela é esposa, é atriz. Só que quando eles se juntam para falar sobre um determinado assunto que é psicanálise, e ele vem com um olhar técnico da psicanálise, ela vem com um olhar nosso, comum do cotidiano. Tá, mas eu sou essa pessoa e eu tenho que fazer isso? Não, na psicanálise. Só que aí são os dois sentados na câmera, olhando, conversando, como se a gente estivesse assim, olhando pra câmera. E aí vai explicando. Cara, não tem nada de novo. Um formato também não tem novo, mas são as duas pessoas que tu olha e tu fica, pô. Mas é que geralmente eu acho que quando a gente se conecta, muita gente não sabe por quê. Né? É o que eu digo. Não, mas foi o que a Thaís falou ali. É o que eu digo. Tem coisas. Não, eu acho que tem estratégias. Não é estratégia, mas tem conexão ali. Eu acho que existem estratégias, tá? Que tu pode fazer para conquistar. Tipo, tu não fazer isso, a tua postura, o jeito de que tu olha. Existe uma, né, não, tudo uma bem. técnica para isso. Autenticidade, mas da quando forma. a gente... Isso a pessoa querendo construir a autenticidade. Quando a gente se conecta com a pessoa, a gente não sabe. A pessoa começou a falar e tu confiou nela. Tu fica... Mas a gente geralmente se conecta com quem não tenta demais. Exatamente, é isso que eu tô Tem exemplos que vocês mas pensam? aí é que tá. Eu acho, entre aspas, um pouco injusto. Vou explicar pra vocês o meu ponto. É sério. Porque eu já são 10 anos, já aconteceu de tudo nessa minha vida internetica. Quando comecei a sair daqui, quando comecei a viajar, ir para outros estados, encontrar pessoas, fiquei muito surpresa com a visão que algumas pessoas tinham de mim. E essa visão, quando ela começou a se repetir, como eu digo, pensem comigo, se são muitos estados, se são pessoas diferentes, não sei o quê, é porque a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Que eram pessoas que ficaram muito surpresas conversando comigo, que eu estava falando exatamente como estamos falando agora.
E eu não entendia. E a pessoa, não, eu achei que tu fazia tipo na internet. Tu fala exatamente, pessoalmente tu fala exatamente igual. E eu dizia, como assim? Resumindo, eu fiz uma análise dessa história toda. E nós, gaúchos, nós falamos diferentes do resto do país. Então, a gente traz muita concordância verbal, muito plural, coisas que parecem que tu está forçando. Entendeu? Então, pessoas de outros estados podem achar em algum momento, e o próprio tu, né, que é um pouco agressivo, dependendo da maneira que ele entra. Então, a pessoa ficou chocada que eu tô falando eu não do mesmo gosto jeito. de gaúcho que tira o tu. Eu Eu não não gosto Eu ajusto todo o roteiro. Eu também. Eu também. mantenho o tu. Eu também. Porque Mas, assim, eu tenho uma nutricionista que é de Porto Alegre. Ela tem aquele sotaque de Porto Alegre e ela fala você. Eu digo, eu tenho vontade de mandar um direct pra ela. Meu amor, fala tu. Eu falo você porque eu... Fala tu. Mas tu te me foi pra lá, acostumei. né? Eu fiquei um Daqui a tempo pouco fora. pode fazer E, parte da dependendo da estratégia. situação. Eu acho que quando faz parte da estratégia é uma coisa. Quando tu tá Eu não- negando uma autenticidade é outra. Sim, existem... Entende? Uma coisa é cópia. Concordo. E Eu outra já coisa- tive nessa cilada, nessa encruzilhada muitas vezes Uhum. e ainda me mantenho por N motivos, tá? Nem sempre é fácil tu adaptar o tu. Mas no momento eu ainda adapto, mas eu entendo também quem não Uhum. adapta. Eu já fui a pessoa que julgava, admito. Aham. Eu julgava. Eu Eu não julgava. percebo julgava. mais hoje em Mas dia. aí eu comecei a Ai, eu acho tão perceber lindo. muitas coisas que realmente faz mais Uhum. sentido, assim. Mas enfim, então, por isso que eu digo, cara, as pessoas achavam que eu não falava assim. Uhum. Vocês entendem? Então, às Aham. vezes a gente julga alguém, mas tu tava ali fazendo tipo, mas é exatamente o que a pessoa é. Aham. Sabe, assim? E outros estados, tipo, o Rio de Janeiro, eles são muito mais relax pra falar, sabe? Às vezes tu vai, tipo, de manhã no elevador, e aí, tá boa? Lá em Minas, a pessoa nem me conhece, e aí, tá boa? Tipo, as pessoas são diferentes São, da são. gente, né? E a gente, às vezes, não repara nesses detalhes, mas o que eu posso fazer? Eu já tentei me encaixar em algumas épocas por coisas assim, até que eu falei, gente, é isso aí. É o que eu sou, é o que é. Se a pessoa acha que eu tô forçando, que eu sou metida, que eu sou não sei o que, bom, paciência. Uhum. Sabe? Não tem o que fazer. Meninos, quero agradecer demais. A gente falou muito e teria muito mais. A gente vai ter que fazer um parte 2 Parte aqui, dois. né? Sem dúvida nenhuma. Mas quero presentear vocês com o nosso café do nosso apoiador aqui, que é a Differ, ó. Ai, eu Ai, nem conheço, homem. eu nem assino esse. Eu nem assino E o tomo clube. 1 quilo por mês. Muito obrigado por Maravilhoso. terem aceitado o nosso convite. E a gente segue o assunto num parte 2. Com certeza. Ai, Muito demais. bom, Obrigado. Muito obrigada, Muito bom. amamos também Muito estar aqui com obrigada. vocês. Esse foi o Tinocast, o podcast da indústria criativa de Pelotas Região. E até a próxima com muito mais Tinocast. Beijo! Nossa, tinha tanta coisa pra falar. Cara, não, e tem muita coisa. Eu tinha uma lista aqui, eu não cheguei na metade.